Bem, Jimmy Kimmel foi demitido porque tinha baixa audiência. Donald Trump está supostamente furioso depois que Jimmy Kimmel ignorou uma demanda direta da primeira família para se desculpar por sua piada sobre viúva grávida. Em vez disso, dobrando a aposta no ar. O conflito escalou depois que Trump atacou Kimmel na Truth Social, chamando-o de apresentador sem talento que deveria ser demitido imediatamente. E agora há um novo desenvolvimento, pois uma carta privada da equipe jurídica de Trump para o conselho da Disney supostamente delineia uma penalidade financeira. Eles estão ameaçando se Kimmel entrar no ar hoje à noite sem emitir uma retratação. Na quinta-feira, 23 de abril de 2026, Jimmy Kimmel fez algo que fez muitas vezes antes. Ele ridicularizou o presidente. A observação sobre a esposa do presidente foi parte de uma rotina no programa de quinta-feira do Jimmy Kimmel Live, onde o apresentador fingiu fazer uma rotina de comédia no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Vestido em um smoking e em pé atrás de um pódio, Kimmel fingiu fazer uma rotina cômica para o jantar da WBXA. Seu discurso tinha falsas transições para os Trumps e outros tirados de clipes de vídeo. Durante esse número, ele olhou para a plateia fingida e disse, dirigindo uma primeira-dama, Senhora Trump, você tem um brilho como o de uma viúva grávida. Agora, vamos dividir essa piada para que todos entendam. Grávida geralmente se refere a alguém esperando algo como uma mãe grávida esperando um bebê. Uma viúva é uma mulher cujo marido morreu. Então, viúva grávida significa alguém esperando seu marido morrer. Era uma piada sobre a saúde em declínio de seu marido e a percepção de que Melania Trump não gosta de Donald Trump. Essa é a piada inteira. É uma crítica sobre a diferença de idade entre os Trumps e a linguagem corporal frequentemente observada entre eles. 2 dias depois, sábado, 25 de abril, o jantar real dos correspondentes da Casa Branca aconteceu no Washington Hilton. O evento de 2026 foi o primeiro desse tipo frequentado por Trump durante suas presidências. Ele havia recusado a participação durante seu primeiro mandato. O artista destaque do evento de 2026 foi o mentalista Oz Parman. E então, logo quando o evento estava em andamento, Cole Thomas Allen, 31 anos, é acusado de invadir um ponto de segurança armado com uma espingarda, uma pistola e facas, e trocar tiros com a aplicação da lei. O presidente e a primeira-dama foram evacuados. O jantar acabou e de repente uma piada que Kimmel fez 2 dias antes, completamente não relacionada a esse atirador, que vinha planejando esse ataque há semanas, tornou-se o centro de um caos político. Na segunda-feira, 27 de abril, a primeira-dama postou em redes sociais. Ela chamou a piada de Kimmel de retórica odiosa e violenta. Ela diz, seu monólogo sobre minha família não é comédia. Suas palavras são corrosivas e aprofundam a doença política na América. Pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar em nossas casas todas as noites para espalhar ódio. Um covarde, Kimmel se esconde atrás da ABC porque sabe que a rede continuará protegendo-o. Horas depois, o presidente seguiu. Trump disse em um post na Truth Social, chamando a piada de um apelo deplorável à violência pelo qual Jimmy Kimmel deveria ser imediatamente demitido pela Disney e ABC. Deixe-me ser claro sobre o que está acontecendo aqui. O presidente está pegando uma piada sobre sua idade e a linguagem corporal de sua esposa e reformulando-a como um apelo à violência. Ele está traçando uma linha direta do esboço de comédia de Kimmel. Allen, segundo os promotores, acreditava que era seu dever alvejar oficiais da administração Trump. De acordo com uma nota que enviou aos membros da família minutos antes do ataque, pouco antes das 20h40 do dia 25 de abril de 2026, Allen enviou um e-mail para membros de sua família e um ex-empregador explicando as ações que estava prestes a tomar. Suas motivações, segundo o DOJ, eram políticas, enraizadas em sua oposição às políticas da administração. E ainda assim, a secretária de imprensa da Casa Branca Karoline Leavitt reforçou no pódio. Ela chamou os comentários de Kimmel completamente delirantes, acrescentando: esse tipo de retórica levou pessoas loucas a acreditar em coisas loucas, e elas são inspiradas a cometer violência por causa dessas palavras. Agora, é aqui que fica interessante, e essa é a parte em que quero que você preste muita atenção. Kimmel não recuou. Ele não se desculpou. Em seu programa de segunda à noite, Kimmel disse que obviamente era uma piada sobre sua diferença de idade e a expressão de alegria que vemos em seu rosto toda vez que estão juntos. Ele disse que era uma provocação leve e não era, de forma alguma, por definição, um apelo ao assassinato, e eles sabem disso. Ele expressou simpatia pelo que os Trumps passaram. Ele disse que o tiroteio foi traumático e assustador, mas ele não estava prestes a permitir que a administração reescrevesse o que sua piada significava. Kimmel acrescentou que tem sido muito vocal por muitos anos contra a violência com armas. E então ele disse algo que toca o coração de toda essa história. Ele defendeu seu direito de ridicularizar o casal presidencial como discurso protegido, dizendo simplesmente, como americanos, temos direito à liberdade de expressão. Agora, eu lhe disse para ficar por perto porque há algo maior acontecendo aqui. E é isso. Esta não é a primeira vez que tentaram silenciar Jimmy Kimmel. Nem de longe.
E entender o que aconteceu da última vez mostrará o playbook e por que você deveria estar profundamente preocupado com o que vem a seguir. Deixe-me levá-lo de volta a setembro de 2025. O ativista conservador Charlie Kirk foi assassinado em Utah. Foi um ato horrível de violência política. Após isso, Kimmel fez comentários em seu programa sobre como, em sua opinião, a gangue maga estava tentando ganhar pontos políticos com o assassinato de Kirk e caracterizar o assassino como algo diferente de um simpatizante de extrema-direita. Você pode concordar ou discordar dessa opinião, mas o que aconteceu a seguir não era sobre comédia ou bom gosto. Era sobre poder. Quando o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, sugeriu que Jimmy Kimmel deveria ser suspenso e disse: "Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil." A ABC e suas afiliadas locais estavam ouvindo. A FCC, a Comissão Federal de Comunicações, é uma agência governamental que regula a televisão aberta e o rádio nos Estados Unidos. As estações de TV que transmitem pelos sinais públicos precisam de uma licença da FCC. A FCC deveria ser independente. Deveria regular os padrões técnicos e prevenir abusos genuínos. Não deveria ser uma arma usada pelo presidente para punir comediantes que machucam seus sentimentos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Carr sugeriu que a FCC tem recursos que podemos examinar. Poucas horas após os comentários de Carr, a ABC anunciou que Jimmy Kimmel Live será suspenso indefinidamente. Pouco depois, a Next Star, que opera 32 afiliadas da ABC, disse que não transmitiria o programa por tempo indeterminado, saiu publicamente e criticou Kimmel depois que a entrevista de Carr ganhou atenção. Em sites de redes sociais, ambos os grupos de estações disseram à ABC que preemptariam o programa de Kimmel, o que provavelmente levou a rede a puxar o programa nacionalmente. Este é um conceito legal chamado jawboning. Isso é quando um oficial do governo usa ameaças, não ação legal direta, mas ameaças para pressionar empresas privadas a fazerem o que o governo quer. Isso é o que se conhece como jawboning. Quando atores do Estado usam ameaças para compelir indevidamente ações privadas, a Free Press escreveu: "Os tribunais consideraram esse tipo de comportamento governamental profundamente perturbador porque realiza censura sem o governo nunca emitir tecnicamente uma ordem legal. A empresa se censura por medo." A ECLU disse que Kimmel é o último alvo do plano inconstitucional da administração Trump para silenciar seus críticos e controlar o que o povo americano assiste e lê. E aqui está o detalhe. Em 2022, quando um site de paródia conservadora foi banido do X, Carr interveio em sua defesa. Mas em 2025, quando a sátira foi direcionada a Trump, de repente a sátira era alguns dos comportamentos mais doentes possíveis. A hipocrisia não é sutil. É um sinal de neon piscante. Kimmel ficou fora do ar por menos de uma semana. O clamor de milhões de espectadores que cancelaram suas assinaturas de Disney Plus e Hulu levou a ABC a colocar Kimmel de volta no ar apenas dias depois. Em dezembro, a ABC estendeu seu contrato até pelo menos maio de 2027. Todo radiodifusor, todo comediante, todo jornalista na América viu o que aconteceu. Viram que o governo poderia usar seu poder regulatório para tirar um comediante do ar por fazer piadas que o presidente não gostava e muitos deles começaram a se autocensurar. Esse é o ponto todo. Você não precisa revogar uma única licença. Você apenas precisa fazer todos terem medo de que você possa. Em dezembro de 2025, Carr foi levado ao Comitê de Comércio do Senado. Carr enfrentou seu primeiro interrogatório Congresso sobre seus comentários sobre Jimmy Kimmel, enquanto os democratas alegavam que ele operou a agência para ir atrás de críticos de Donald Trump. A senadora Amy Klobuchar perguntou a Carr: "Você acha apropriado usar sua posição para ameaçar empresas que transmitem sátira política?" A resposta de Carr foi reveladora. "Eu não disse não." Em vez disso, ele disse: "Qualquer estação que opera nos sinais públicos." Isso soa razoável até você perceber que o padrão de interesse público é tão vago que pode significar qualquer coisa. E quando Carr é o que decide o que é de interesse público, convenientemente parece sempre se alinhar com o que Trump quer. O senador Edward Markey pediu que Carr renunciasse, dizendo que ele está transformando a Comissão Federal de Comunicações na Comissão Federal de Censura. Até o senador Ted Cruz, um republicano, um forte aliado de Trump, disse sobre os comentários anteriores de Carr: "O que ele disse lá é perigoso como o inferno." Cruz chamou Kimmel de irado, abertamente partidário e profundamente sem graça. Mas o senador também disse que o governo não deveria estar arbitrando verdade ou opinião. Quando até Ted Cruz está dizendo que você foi longe demais na liberdade de expressão, isso deveria lhe dizer algo. E então veio um momento genuinamente de queda da mandíbula. O senador Ben Heyluan perguntou a Carr: "Sim ou não?" "A FCC é uma agência independente?" Carr respondeu: "A FCC não é formalmente uma agência independente. O próprio site da FCC diz que é independente. Tem dito isso há décadas, mas o homem que a dirige acabou de contar ao Senado dos Estados Unidos que não é."
Agora estamos de volta ao presente. Abril de 2026, o mesmo playbook está sendo executado novamente, mas desta vez as apostas são ainda mais altas porque houve uma tentativa real de assassinato no evento que Kimmel estava parodiando. Isso dá à administração algo que não tinham da última vez, uma âncora emocional, um tiroteio real, medo real. E estão usando esse medo para tentar silenciar um comediante cujas piadas não têm nada a ver com o tiroteio. Esta é uma estratégia deliberada. E é importante dizer claramente: a piada foi feita 2 dias antes do tiroteio por uma pessoa completamente diferente, sem conexão zero com o atirador. Cole Thomas Allen fez uma reserva de hotel no Washington Hilton por 3 noites. Ele viajou de trem de sua casa perto de Los Angeles para Chicago na terça-feira passada, chegando em Chicago na quinta-feira. Ele vinha planejando isso por semanas. Em 6 de abril de 2026, Allen fez uma reserva no hotel Washington Hilton por 3 noites. São quase 3 semanas antes de Kimmel nem gravar seu esboço. Deixe isso afundar. O possível assassino reservou seu quarto de hotel em 6 de abril. A piada de Kimmel foi ao ar em 23 de abril. Não há universo em que o esboço de comédia de Kimmel tenha inspirado ou contribuído para o que aconteceu no WACD. Eles são completamente, inteiramente, factualmente não relacionados. Mas os fatos nunca impediram essa administração de executar o playbook. Agora, para ser justo, não são apenas apoiadores de Trump pedindo uma resposta. O ex-assessor de Obama David Axelrod pediu que Jimmy Kimmel se desculpasse pela piada de mau gosto. Axelrod escreveu no X: "Esta foi uma piada de mau gosto." A Casa Branca usará qualquer problema para exigir que ele seja demitido porque sua sátira toca o nervo e a ABC está certa em resistir. Então Axelrod está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. A piada foi de mau gosto e a Casa Branca está usando-a como desculpa para silenciar um crítico. E essas duas coisas podem ser verdadeiras. Uma piada pode envelhecer mal e ainda não ser um apelo ao assassinato. Um comediante pode fazer uma piada que você não gosta, e esse comediante ainda deveria ser protegido pela primeira emenda. Essas ideias não estão em conflito. A questão não é se foi de bom gosto. A questão é, o presidente dos Estados Unidos deveria usar o poder de seu cargo para tentar fazer um comediante ser demitido por contar uma piada? A resposta, a única resposta consistente com a lei americana e a primeira emenda é não. Deixe-me aprofundar isso porque importa. A primeira emenda fornece proteção forte para a expressão artística e para comentários sociais e políticos é discurso protegido pela primeira emenda. Há um caso histórico da Suprema Corte chamado Hustler Magazine v. Falwell. Em 1988, o chefe de justiça William H. Rehnquist, escrevendo para uma corte unânime, afirmou que uma paródia retratando o reverendo Jerry Falwell como um filho bêbado e incestuoso não poderia ser difamação, já que era uma paródia óbvia não destinada como uma declaração de fato. Para encontrar de outra forma, a corte disse, era colocar em perigo a proteção da primeira emenda para todo artista, cartunista político e comediante que usava sátira para criticar figuras públicas. Foi uma decisão unânime. Cada juiz concordou. A corte disse que até mesmo a paródia ofensiva, crua e ultrajante de uma figura pública é discurso protegido. Esse precedente se mantém há quase 40 anos. É a espinha dorsal legal da comédia política neste país. Paródia e sátira de figuras políticas, estrelas de cinema e atletas profissionais são uma tradição profundamente americana. De caricaturas políticas retratando George Washington como um burro a esquetes do Saturday Night Live caricaturizando Joe Biden e Donald Trump, essas paródias desfrutam de expansiva proteção da primeira emenda. Esta não é uma área cinzenta. Esta é a lei estabelecida e grupos estão falando. O Comitê pela Primeira Emenda, um grupo de defesa da liberdade de expressão liderado pela atriz Jane Fonda, afirmou, na América, a sátira não é um crime. O direito de ridicularizar, desafiar e sim, ofender aqueles no poder é fundamental para a democracia. Da televisão de final de noite a cartoons políticos, a comédia há muito serve como uma ferramenta poderosa para expor hipocrisia, provocar debate e impulsionar responsabilidade para se opor ao Comitê de Atividades Anti-Americanas da Casa, que investigou a alegada influência soviética em Hollywood e Washington. Essa era, a era McCarthy, é considerada um dos capítulos mais escuros da América para liberdades civis e os paralelos com o que está acontecendo hoje são difíceis de ignorar. Agora, aqui está onde preciso falar sobre algo que a maioria dos comentários sobre essa história está perdendo, o ângulo corporativo. Porque essa luta não é apenas sobre Trump versus Kimmel. É sobre como a consolidação da propriedade de mídia dá ao governo uma enorme alavancagem. Para a Disney, tudo isso parece um pouco uma retransmissão. Setembro passado, em meio a uma campanha anterior de pressão da administração Trump contra Kimmel, a ABC suspendeu o programa indefinidamente, apenas para trazê-lo de volta menos de uma semana depois. A rede conseguiu irritar tanto os opositores de Trump por colocar Kimmel no banco quanto por parecer capitular ao presidente e os fãs de Trump ao permitir que Kimmel voltasse ao ar. Crucialmente, ambos os grupos de estações também precisam da aprovação da administração Trump conforme reformulam seus negócios na era do streaming. Esta é a alavancagem oculta. Nextstar, Sinclair, Disney, essas empresas todas têm negócios perante o governo federal.
Eles precisam de aprovação de fusões. Eles precisam de autorizações regulatórias. Eles precisam que a FCC renove suas licenças de transmissão. E quando o chefe da FCC está dizendo, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil? Todo CEO na América entende o que isso significa. Isso é o que a Fundação dos Direitos Individuais e Expressão, conhecida como FIRE, advertiu. FIRE afirmou que a FCC não tem autoridade para controlar o que um apresentador de TV de final de noite pode dizer, e a primeira emenda protege o direito dos americanos de especular sobre eventos atuais, mesmo que essas especulações depois se mostrem incorretas. E esse ex-conselheiro jurídico da FCC, Robert Korn Riviere, foi direto. Ele chamou as táticas de Carr de regulação pelo punho erguido. Ele disse, as ameaças de Brendan Carr à ABC parecem declarações de um chefe da máfia, não as de um oficial público que fez um juramento de cumprir a lei e a Constituição. Então, para onde vai isso daqui? Deixe-me delinear os cenários. Cenário 1, a ABC não faz nada. Eles mantêm Kimmel no ar. Eles não emitem um comunicado e esperam que isso desapareça como da última vez. Este é o cenário mais provável. A ABC estendeu o contrato de Kimmel até pelo menos maio de 2027. Tirá-lo do ar agora desencadearia outra reação em massa de assinantes e espectadores. Cenário 2, a FCC se envolve novamente. Brendan Carr faz mais declarações. Grupos conservadores apresentam reclamações. Nextstar e Sinclair começam a tirar o programa em certos mercados. Vimos esse playbook exato em setembro. Pode acontecer novamente. Cenário 3, a administração usa isso como parte de uma campanha mais ampla contra a mídia que critica o presidente. Carr lançou investigações formais de todas as principais redes de transmissão do país, incluindo a NPR. A única exceção é Fox, de propriedade do aliado político de Trump, Rupert Murdoch. Esse padrão diz tudo o que você precisa saber. Deixe-me reunir tudo isso porque quero que você saia deste vídeo entendendo a questão central. A questão não é se a piada de Jimmy Kimmel foi engraçada. Comédia é subjetiva. Algumas pessoas riram. Algumas pessoas se contraíram. É assim que a comédia funciona. A questão não é se a piada envelheceu bem. Claramente, qualquer piada sobre um presidente morrer vai parecer ruim quando há uma tentativa de assassinato 2 dias depois. Ninguém disputa que o timing foi infeliz. A questão real, a única questão que importa é esta. O governo deveria ter o poder de silenciar um comediante por contar piadas que o presidente não gosta. A primeira emenda diz não. O presidente da Suprema Corte diz não. Toda a história da sátira política americana diz não. Sátira. Uma forma literária que ridiculariza, zomba e menospreza indivíduos de práticas políticas ou sociais, é um dos meios mais eficazes de crítica e mais importantes do ponto de vista constitucional. A sátira poderosa é implicitamente protegida pela cláusula de livre expressão da primeira emenda. Quando governos começam a controlar a comédia, eles não estão protegendo as pessoas de piadas ruins. Eles estão se protegendo da responsabilidade. Comédia real, o tipo que faz pessoas poderosas se sentirem desconfortáveis, é uma válvula de pressão. É uma das formas pelas quais as democracias se regulam. Quando o gesto é silenciado, o rei pode fazer o que quiser. Trump foi alvo de comédia por décadas. Cada presidente foi. Barack Obama foi parodiado. George W. Bush foi parodiado implacavelmente. Bill Clinton, Richard Nixon, cada um deles suportou piadas muito piores que viúva grávida. E nenhum deles tentou usar o poder regulatório do governo federal para fazer os comediantes serem demitidos. O que estamos vendo não é um presidente defendendo sua esposa. Se fosse, ele poderia simplesmente responder à piada. Chamar de sem graça, chamar de mau gosto, chamar do que quiser. Esse seria seu direito da primeira emenda. Mas pedir que um comediante seja demitido, implantando a secretária de imprensa da Casa Branca para rotular a comédia como causa de violência e sinalizando ao presidente da FCC que a ação precisa ser tomada. Isso é algo fundamentalmente diferente. Isso é o governo tentando controlar o que os americanos têm permissão para ouvir e rir na TV. Quero terminar com algo prático porque nunca quero deixá-lo se sentindo impotente depois de um desses vídeos. Aqui está o que você pode fazer. Primeiro, entenda seus direitos. A primeira emenda não é opcional. Não é algo que o governo lhe concede quando é conveniente. É uma restrição ao governo. O governo é proibido de prejudicar sua fala. Isso inclui sátira, paródia e comédia que deixam pessoas poderosas irritadas. Segundo, preste atenção na FCC. Esta agência deveria ser independente. Deveria servir o interesse público. Se está sendo usada como ferramenta de retribuição política, isso é algo que todo americano, esquerda, direita, centro, deveria se importar. Enquanto a FCC reter a autoridade para policiar o conteúdo de transmissão, toda estação licenciada opera sob uma ameaça implícita. Diga algo que uma facção política poderosa desgosta e sua licença está em perigo. Foi o Instituto Caô,
Um grupo de reflexão libertário, não liberal, alertando sobre os perigos da abordagem atual. Terceiro, responsabiliza as corporações. Disney, Nextstar, Sinclair. Essas são as empresas que têm o poder de defender a liberdade de expressão ou ceder à pressão governamental. Quando cedem, diga a eles com sua carteira. Quando se mantêm firmes, apoie-os. Da última vez que Kimmel foi retirado, foi a reação do espectador que o trouxe de volta. Esse é o poder que você tem. Quarto, lembre-se do contexto. Isto faz parte de um padrão maior. O cancelamento de Goulart, a suspensão de Kimmel, as investigações da FCC de cada grande rede set Fox, as ameaças às licenças de transmissão. Se você afastar e olhar para isso de um ângulo amplo, a imagem é clara. Há um esforço sistemático para reformular o que os americanos têm permissão para ver e ouvir na televisão aberta. E esse esforço é impulsionado pelas preferências políticas da administração atual. E quinto, continue rindo. Estou falando sério. Comédia é resistência. Tem sido por milhares de anos. Quando governos tentam silenciar comediantes, os comediantes que se recusam a ser silenciados se tornam as vozes mais importantes do ambiente. Jimmy Kimmel nem sempre é engraçado. Ele provavelmente seria o primeiro a admitir isso. Mas seu direito de tentar. Seu direito de se posicionar atrás daquele pódio e fazer piadas sobre a pessoa mais poderosa da Terra é um direito que pertence a todo e qualquer americano. Essa é a história real aqui. Não é uma piada sobre uma viúva, não é um homem que perdeu a cabeça e investiu contra um posto de segurança com uma espingarda. A história real é sobre se os Estados Unidos da América em 2026 ainda são um país onde você pode rir do rei. Acho que tem que ser, e acho que a maioria de vocês concorda. Deixe-me saber nos comentários o que você pensa sobre essa situação. Clique em se inscrever se ainda não o fez e vejo você na próxima.